Estamos de volta para encarar mais uma questão de ciências humanas e suas tecnologias. Vamos lá? É com você, professor. Olá, meninos, tudo bem com vocês? Que coisa boa estar aqui nesse projeto maravilhoso que é o projeto de resolução comentada das provas do Enem. Nós estamos aqui com essa felicidade toda porque sabemos que vamos ajudar você a fazer o seu Enem mais preparado, resolvendo algumas questões. E no caso, nós estamos aqui para resolver o Enem 2020. Vamos pegar nossa prova azul, relembro, a prova é azul para resolver algumas questões e vamos resolver as questões da área de ciências humanas. Eu sou o professor André Rosa, desta parte da área de ciências, e eu vou resolver com vocês nessa prova azul as questões específicas da área de história, que no caso nós selecionamos algumas para fazer. Nós vamos agora fazer a questão número 54, que é uma questão de competência 1 e de habilidade 3, que eu quero que você acompanhe a leitura do texto de abertura e vamos começar a pensar em cima exatamente desse texto, desse tema que está sendo proposto na questão. Tudo bem? Vai me acompanhando, por favor. A arte pré-histórica africana foi incontestavelmente um veículo de mensagens pedagógicas e sociais. Os San, que constitui hoje o povo mais próximo da realidade das representações rupestres, afirmam que seus antepassados lhes explicaram sua visão do mundo a partir desse gigantesco livro de imagens que são as galerias. A educação dos povos que desconhecem a escrita está baseada, sobretudo, na imagem e no som, no audiovisual. De acordo com o texto, a arte mencionada é importante para os povos que a cultivam por colaborar para o ou para a. Vamos, em primeiro lugar, entender que arte é essa. Vamos lá? A arte citada no texto é a arte rupestre. Eles falam de África, mas a arte rupestre é uma condição, vamos dizer assim, variada. E vamos ter um período. O período é a pré-histórica. Como eu disse, artes variadas é porque tanto se encontram artes rupestres na região da África, como da Ásia, como da América. Não tem, vamos dizer assim, essa condição de um lugar só teve arte rupestre nesse lugar. Não é bem assim. Existe, é claro, as suas particularidades em determinadas localidades, mas no final das contas a arte rupestre é uma arte geral. Vamos entender o que é isso. Vamos entender, em primeiro lugar, essa divisão pedagógica que fazem da história. Pré-história é o período em que o homem ainda não tem a produção de documentos para a história analisar. É porque você tem que ver que a história, hoje em dia, ela aproveita qualquer elemento para estudar determinados fatos. Por exemplo, a contação de histórias, hoje com a modernidade, a tecnologia. Mas naquele período, que no caso é este que estamos falando, não existia tanta produtividade assim de instrumentos. Então, o que se colocava como mais fiel para se contar a história era os documentos. Portanto, aquilo que era escrito. Em períodos onde a escrita não existia formalmente, a gente diz que esse período ainda não tinha uma história. Então, por isso, o pessoal chama esse período sem escrita de pré-história. A partir do momento que os sumerianos, povos da Mesopotâmia, criam uma escrita, que é a escrita cuneiforme, para passar determinadas mensagens, então a escrita criada, a história criada. Porque a história nesse tempo, a história no começo de toda sua evolução como ciência, era uma história documental. Então os documentos surgiram, a história surgiu, e aí, portanto, a gente começa aquela cronologia de idade antiga, idade média, idade moderna e idade contemporânea, a qual nós estamos hoje, pelo menos, numa tradição de divisão tradicional, uma tradição feita de divisão da história. Entenderam, meninos? Mas vamos lá, o nosso assunto é pré-história. O nosso assunto é o período em que o homem ainda não tinha escrita. Professor, este período é o período dos dinossauros, não é? Calma. O que eu falo de história também é um período de produção humana. O que existia em tempos da Terra com os dinossauros é uma avaliação que a geografia faz, que é exatamente os períodos de evolução da Terra. Lembrando que quando o homem existiu na Terra, os dinossauros não existiam. Aí você diz, mas existiam, eu assisti um filme que apresentou isso.
Meu amigo, aquilo ali é uma ficção. Você imagina que um Tiranossauro Rex, como é tipicamente conhecido, um dos dinossauros mais populares, inclusive pelo cinema, ele iria deixar homens tão pequenos diante deles sobreviverem? O homem não teria chance nenhuma. O seu predador era inexpugnável, terrível demais. Então, neste caso, você tem que lembrar desse detalhe. Quando o homem existia, não existia mais os dinossauros. Eram outras épocas. Existiam alguns resquícios deles, que até hoje até a gente apresenta como sendo descendentes, mas não daquele tamanho, não daquele porte. Então, quando eu falo de pré-história e as outras etapas da história, são as histórias do homem, a produção do homem, que nesse tempo ele se comunicava exatamente desta maneira. Ele se comunicava apresentando o seu dia exatamente numa galeria, na parede da caverna que lhe abrigava. Seria as comunicações hoje de redes sociais ou de aplicativos que nós temos hoje tão bem usados por vocês. Quer dizer, enquanto você pega um smartphone para conseguir, no caso, passar uma mensagem, antes o cara passava a mensagem na parede da caverna que ele estava acomodado. Então, por exemplo, o dia foi ótimo, a caça foi perfeita. Ele pintava na caverna aqueles homens felizes e aquele animal abatido. Isso era uma significação de um dia bom. Ele fazia, portanto, rituais religiosos, porque naquele tempo não existia efetivamente Deus. Tudo era Deus. Tudo era uma representação de Deus. Então a natureza em geral, até aquele próprio homem, os rios que ele buscava para conseguir sobreviver, eram sempre vistos como figurações de Deus. É por isso que as religiosidades eram antropomórficas, ou zoomórficas, ou antropozoomórficas, que eram representações de deuses ou em forma de homem, ou em forma de animal, ou em forma de homem e animal ao mesmo tempo, ou em forma de elementos da natureza. Mas aqui o nosso tema é pinturas rupestres, que é uma forma de comunicação, que ele até mesmo coloca de uma maneira muito interessante mensagens pedagógicas e sociais, tá certo? Entendendo o que seria isso, agora vamos para a nossa questão. Vamos aqui entender qual é a opção correta. Lendo mais uma vez o enunciado, de acordo com o texto, a arte mencionada é importante para os povos que a cultivavam por colaborar para o ou para a. Opção A, para a transmissão dos saberes acumulados. Meus amigos, que coisa maravilhosa! Já conseguimos entender a questão na primeira opção. Se eu acabei de comparar com vocês essas galerias, essas informações, com os aplicativos que nós temos hoje de mensagens, então é para você entender que é uma transmissão de saberes, transmissões de informação. Então a opção A é a opção verdadeira. Vamos ver o que está errado nas outras opções. A opção B, expansão da propriedade individual. Não, existe sem dúvida nenhuma, até me coloquei assim para organizar bem as ideias, sem dúvida nenhuma na pré-história é falado por análises históricas a criação da propriedade privada, o surgimento do homem que disse essa propriedade é minha e agora pertence a mim e à minha família. Mas eu não tenho uma relação com isso com a pintura rupestre. Você está me entendendo? Se eu estou falando dessa questão da comunicação, então essa relação que foi estabelecida na B fica errada. Opção C, ruptura da disciplina hierárquica. Qual disciplina hierárquica já existia? Né? Isso é um questionamento que eu posso até lhe fazer nesse momento. Na pré-história, ainda não. Nós vamos ter hierarquias com famílias, é claro, mas principalmente com a chegada do Estado, e a chegada do Estado é mais para frente um pouco. Opção D, surgimento dos laços familiares. Sim, mas os laços familiares estão surgindo, que bom para a composição de uma comunidade, mas isso não tem a ver com a questão da comunicação necessariamente. Então, a pintura rupestre fala do dia a dia, mas ela não faz o dia a dia acontecer. Ela é uma representação do cotidiano, mas não necessariamente ela cria o cotidiano. E a opção é rejeição de práticas exógenas, portanto mostrando as práticas que existiam fora daquela comunidade. Não. Era a pintura rupestre uma representação, portanto, daquela condição, daquela situação do dia a dia. Então era endógena, era uma questão da própria comunidade e não necessariamente daquela condição que é apresentada ali. Então, falando sobre pintura rupestre, eu remonto à pré-história. Falando da pré-história, eu remonto ao período sem escrita. E as comunicações eram feitas exatamente dessa maneira. Por isso, a transmissão de saberes. É claro, nas suas limitações. Muita gente diz, por que eles não fizeram diferente?
cada tempo com a sua tecnologia e a sua evolução. Quem sabe daqui a 100 anos, quando falarem que você usava um smartphone ou assistia a aula desta maneira, alguém vai lhe chamar realmente de velho. Ou, quem sabe, no mínimo, ultrapassado. Até a próxima. Olá, pessoal. Tudo bem? O meu nome é Sérgio Feitosa e eu estou aqui para participar com vocês do grande projeto de resolução comentada de provas do Enem. Nesta edição, nós selecionamos algumas questões do Enem de 2020, tá? A primeira aplicação. E esta questão que eu vou compartilhar com vocês, a questão 55, é uma questão de filosofia, que discute com a gente uma corrente filosófica, que eu não sei se você lembra, se você sabe do que se trata. Vamos tentar simplificar esse assunto para vocês? Olha o texto. Será que as coisas lhe pareceriam diferentes se, de fato, todas elas existissem apenas na sua mente? Se tudo o que você julgasse ser o mundo externo real fosse apenas um sonho ou alucinação gigante de que você jamais fosse despertar? Se assim fosse, então é claro que você nunca poderia despertar, como faz quando sonha, pois significaria que não há mundo real no qual despertar. Logo, não seria exatamente igual a um sonho ou alucinação normal. O texto confere visibilidade a uma doutrina filosófica contemporânea, conhecida como, olha que questão, pessoal, teórica. Você precisaria saber, dentre as 5 opções que o Enem está apontando, qual delas reflete essa provocação que o texto está fazendo. Vamos lá, tá? Personalismo, que vincula a realidade circundante aos domínios do pessoal. B. Falsificacionismo, que estabelece ciclos de problemas para refutar uma conjectura. C. Falibilismo, que rejeita mecanismos mentais para sustentar uma crença inequívoca. D. Idealismo, que nega a existência de objetos independentemente do trabalho cognoscente. E. Solipsismo, que reconhece limitações cognitivas para compreender uma experiência compartilhada. Pessoal, acredito que essa questão, se não para você, para muita gente, transpareceu um tanto difícil, árida. Vamos simplificá-la? O texto está falando que a gente muitas vezes se pega com dúvida, incerteza, insegurança. Será que o mundo à minha volta é verdadeiro? Será que eu não estou sonhando? Nesse sentido, quando o texto propõe para a gente que há uma insegurança, há uma incerteza, o texto está sugerindo ceticismo, solipsismo. O solipsismo é uma doutrina que deriva lá dos tempos de René Descartes, na verdade, que acredita que a realidade é definida a partir da minha razão, do meu poder de raciocinar. Só que, ao mesmo tempo, eu preciso estar em dúvida. Será que isso realmente é uma caneta? Será que enquanto eu falo com vocês, eu não peguei, de repente, foi um outro objeto? Um canudo com o qual eu bebia há pouco um pouco de água no meu copo? Bem, muitas vezes você pode achar que papo maluco, mas não. Nós, muitas vezes, nas experiências cotidianas, nos pegamos com falsas conclusões, falsos juízos, tá? Quem de vocês nunca se pegou procurando um objeto desesperado dentro de casa, com um objeto na mão? Ou os óculos no rosto,
Então, isso para o solipsismo, muitas vezes, é uma inquietação. Será que o que nós afirmamos ou de repente buscamos não é uma confusão nossa, uma perturbação nossa, tá? Então, não esquece isso. Solipsismo. É um ceticismo radical, tá bom? Eu tenho dúvidas quanto ao mundo à minha volta. E a propósito, isso puxando para a política ou relações sociais é um perigo, sabe, pessoal? Porque o solipsismo, ele pode gerar, é um possível efeito que ele pode desencadear uma espécie de incredulidade no mundo. Então, ao contrário disso, uma espécie de segurança muito grande naquilo que eu penso ser a verdade, tá? O grande filósofo espanhol Ortega y Gasset, ele vai chamar de homem-massa, esse modelo de indivíduo que faz parte de aglomerações e que normalmente negam a ciência, as evidências dos fenômenos e só passam a acreditar naquilo que lhes convém. Não é que isso seja o solipsismo, mas é um risco que ele pode gerar na gente, tá bom? Professor, por que não pode ser a letra A de avião? Porque, de qualquer forma, o solipsismo, ele não acredita exatamente na pessoa, tá? É na pessoa e naquilo que ela acredita ser a verdade. O falsificacionismo é uma teoria segundo a qual você precisa falsificar, tentar falsificar a verdade, mas para provar que ela existe. Não sei se você entendeu, tá? O falsificacionismo, de Karl Popper principalmente, é uma teoria que diz: toda verdade precisa ser submetida a uma falsidade. Vamos apostar que ela é falsa. Aposte que ela é falsa. Porque se você esgotar todas as possibilidades de ela ser falsa, ela é verdadeira. Então, é uma coisa bem empírica, tá? Falibilismo, rejeitar mecanismos mentais. O solipsismo, ele não rejeita mecanismos mentais, pelo contrário. Ele acredita que são os mecanismos mentais, raciocínio, imaginação, memória, que eu vou ter que usar para poder estabelecer o que é verdade ou não. E o idealismo, pessoal, ele nega a existência de objetos. Não, na verdade, pessoal, veja bem, o solipsismo, que é a nossa resposta, ele não nega que as coisas existam fora de nós, mas ele as coloca sob um rígido esquema de dúvida. Então, pessoal, nessa questão, a nossa resposta é a letra E de escola. Então, repetindo, o solipsismo é uma doutrina que defende que, além de nós, só existem as nossas experiências. O solipsismo, ele acredita, na verdade, na minha existência de ser pensante e naquilo que, de alguma forma, no presente, eu consigo estabelecer como uma verdade para mim, tá? O solipsismo, ele compreende que o conhecimento deve estar fundado em estados de experiências interiores e pessoais. Professor, então, por que não é o personalismo? Porque, de qualquer forma, existe aqui uma necessidade de você valorizar também a razão, tá bom? Então, pessoal, queria que vocês lembrassem que o solipsismo, de alguma forma, ele tem uma herança do racionalismo de René Descartes, do cartesianismo, que nós vemos lá atrás, tá? Penso, logo existo, penso, logo sou. Eu não posso, de alguma forma, acreditar na existência de coisas que eu não possa duvidar. E é dessa dúvida que, de alguma forma, vai, de forma radical, surgir o solipsismo, tá bom? Então, resumindo,
O solipsismo é um ceticismo radical, que passa a existir como uma derivação desse racionalismo cartesiano. Então, pessoal, essa é a nossa análise sobre essa questão. Espero que vocês tenham compreendido direitinho, tá bom? Um forte abraço e até a próxima. Chegamos ao final do programa de hoje. Foi um episódio com boas resoluções, não é mesmo? Na próxima semana nós teremos um encontro com as resoluções de edições passadas no Enem na área de Ciências Humanas e suas tecnologias. Lembre-se, não basta assistir aos nossos programas, você precisa exercitar. Aproveita esse gás de hoje e encara mais questões. Nos vemos nas próximas semanas. Abraço!